Pessoal, um conceito importante que eu preciso mencionar relativo ainda a essa última aula é sobre o sinal da velocidade, tá? O que significa uma velocidade que eu fiz a conta e deu, por exemplo, uma velocidade média ou uma instantânea de 3 metros por segundo positiva. E aí eu fiz uma conta e deu menos 3 metros por segundo. Qual que é a diferença? Lembrem que velocidade é uma grandeza vetorial. Então tem alguma questão relacionada a vetor aí, tá? Toda vez que você encontrar uma inclinação ali positiva graficamente, uma velocidade positiva, então velocidade positiva significa que você está andando para frente, tá? E se você encontrar uma velocidade negativa, não tem problema nenhum. A única coisa que está te dizendo é que você está andando para trás da origem, tá? Como se eu estivesse andando no sentido positivo de x, assim, ou no sentido negativo de x, assim. Então, tem como, olha, se eu tô aqui no meu eixo x, vamos supor que a minha velocidade, eu tô andando assim, né? Vamos supor que eu estou acelerada, tá? Eu tô acelerada, quer dizer que eu tô andando para trás, aumentando de velocidade. Então, às vezes, ó, num primeiro instante, minha velocidade é menos 1 metro por segundo, depois é menos 2 metros por segundo, depois é menos 3 metros por segundo. Estão entendendo o que significa isso? Olha, o módulo da velocidade está aumentando, quer dizer que eu estou acelerando. Mas isso está ficando negativo, quer dizer que eu estou acelerando para trás, tá? É como se alguém puxasse você para trás, com uma determinada força, tá? Você vai aumentar sua velocidade, só que para trás, tá? Então, são conceitos que podem ficar confusos aí, mas lembrem disso. Se o número aumenta, a intensidade, né, o módulo está aumentando. O sinal de menos indica apenas o movimento no sentido de x negativo, tá? Bom, dito isso, vamos terminar os nossos conceitos aqui de cinemática unidimensional, falando agora sobre o conceito de aceleração, tá? Bom, esse item 7, só para finalizar aqui então, que eu esqueci, é que velocidade média pode ser diferente de velocidade escalar média? Sim, pelo mesmo motivo que a gente mencionou, né? Eu posso ter uma velocidade média zero? Sim, quando o deslocamento é zero. Mas a velocidade escalar média, ela é sempre positiva, tá, pessoal? O que é a velocidade escalar? É você pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto, né? Velocidade média, a gente viu que é deslocamento, que é um vetor, é diferente, dividido pelo tempo gasto, tá? Então, agora defina as grandezas, aceleração média e aceleração instantânea. Então, lembrem, aceleração tem a ver com uma mudança de velocidade. Toda vez que você sente uma mudança de velocidade do corpo, você consegue, você define uma aceleração, né? Mais tarde eu vou falar que essa aceleração está intimamente relacionada a uma força, tá? A aceleração sempre representa um estado fora de equilíbrio, tá bem? Nós vamos ver isso na primeira lei de Newton. Então, pessoal, ó, aceleração média, mesma coisa, ó, aceleração média. Aceleração é uma grandeza vetorial. Aceleração média é a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Então, lembra, uma grandeza média tem a ver com intervalo de tempo. Então, é pegar a velocidade final, subtrair da velocidade inicial e ver quanto tempo você precisou para fazer isso. Nota-se, então, que a unidade de aceleração média é metros por segundo, dividido por segundo de novo, que vai dar metros por segundo ao quadrado. Então, notem esse gráfico aqui, olha, um gráfico agora de velocidade em função do tempo, que está aqui em segundos. Então, vamos analisar que movimento é esse, ó. No instante zero, eu estou parado, com velocidade zero. Ah, passou o tempo, eu estou com velocidade zero, passou o tempo, estou paradinho, ó. Até 1 segundo eu estou parada. A partir de 1 segundo, minha velocidade começa a aumentar, né? Ah, como é que eu determino a aceleração desse movimento? Então, vamos fazer essa conta aqui desse primeiro trecho, ó. Do instante 1 até o instante 3. Qual que foi a aceleração média? Vai ser a velocidade final, que é 4 metros por segundo,
menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo que eu gastei para provocar essa modificação. Então, vai ser 4/3 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Tem aceleração média aqui também, ó. Teve variação de velocidade. Vamos fazer desse segundo trecho? Vou falar aqui que esse é o trecho A, esse aqui é o trecho B, tá? Então, esse é o trecho A. Vamos fazer a aceleração média para o trecho B. Para o trecho B, cadê? A velocidade final, ó. Eu saí de 8 para 9 segundos, tá? A velocidade final é 0. Seja coerente com seus sinais, hein? Menos a velocidade inicial é 4, dividido pelo tempo gasto, que foi de 1 segundo. Então, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, estão vendo, gente? A aceleração pode dar negativa ou pode dar positiva. Depende de como foi a variação da sua velocidade. Tá bem? E o que aconteceu nesse trecho aqui que eu vou chamar de trecho C? Olha, no trecho C, a velocidade se manteve em 4 metros por segundo. Então, o trecho C é um trecho de movimento retilíneo e uniforme, que a velocidade não mudou e, portanto, a aceleração foi nula no estágio C. Tá bem? Pessoal, e se eu perguntar, e se o gráfico não for uma linha reta, for um gráfico assim, ó. Aqui é o gráfico de velocidade em função do tempo em segundos, e o gráfico for assim, ó. A velocidade, ela aumenta com o tempo. Vamos falar que esse aqui é o instante 1, esse aqui é o instante 2. Esse aqui é o instante 3. Se eu perguntar para vocês qual que é a aceleração média em 3 segundos, no intervalo de 3 segundos. A aceleração média vai ser a velocidade final, que é esse ponto aqui, ó, que eu não sei quanto que vale, vou chutar, tá? Que é 10. Menos a velocidade inicial, que é 0, dividido por 3 metros por segundo ao quadrado. Mas vocês estão vendo, pessoal, que a velocidade, a aceleração, ela não é constante. Por quê? Porque se eu pegar no intervalo aqui, ó, de 2 para 3, que é o intervalo de 1 segundo, você vê que a velocidade aqui, ela aumenta muito mais do que desse segundo aqui, ó. Então, a aceleração está mudando. A aceleração não é constante. Então, eu poderia te perguntar qual é a aceleração instantânea. Qual é a aceleração no instante específico, 2 segundos, por exemplo. Nesse instante, como é que eu vou fazer isso? A aceleração instantânea, lembra que está associada à inclinação da reta tangente à curva. Então, a aceleração instantânea é a taxa de variação temporal da velocidade. Então, é a derivada da velocidade naquele instante de tempo, tá? Então, olha, se isso aqui parece uma função quadrática, vamos supor que a velocidade varia dessa forma aqui, ó. É um 2t ao quadrado, por exemplo. Então, para cada instante de tempo, ó, eu tenho uma velocidade específica. Como é que vai ser a aceleração instantânea? A aceleração é a derivada disso, que vai ser 4t. Então, ó, no instante 0, a minha aceleração é 0. No instante 1, a minha aceleração é menor. No instante 2, minha aceleração é maior. No instante 3, ela é maior ainda. Estão vendo? A inclinação, a reta tangente à curva vai aumentando. Tá bem? Então, esses são os conceitos fundamentais de deslocamento, velocidade e aceleração associados ao movimento unidimensional. É fundamental que vocês revisem essa aula e façam os exercícios sugeridos, porque as próximas aulas estão associadas ao movimento bidimensional ou tridimensional, tá? Que é simplesmente uma extensão desse conceito de uma dimensão. Tudo bem? Então, olha, recapitulando as grandezas, velocidade e aceleração e suas relações com as derivadas, só para a gente finalizar. Então, o que a gente concluiu? Que velocidade instantânea é a derivada da posição, né? Posso colocar aqui vetorial, não precisa, porque eu estou falando só de uma dimensão.
tá? Velocidade instantânea é a taxa de variação da posição. Aceleração instantânea é a taxa de variação da velocidade, derivada dessas funções. Tudo bem? Aí, pessoal, uma coisa que vocês devem lembrar do ensino médio são essas equações aqui, ó, que são chamadas as equações da cinemática. Essas são equações que a gente vai ver em muitos exercícios aí. Lembram dessas equações? V igual a VO mais AT. Deslocamento é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Então, essas equações são as equações fundamentais aí da cinemática relacionadas a um movimento com aceleração constante. Então, vocês vão ver na lista de exercícios que a gente vai fazer que muitas vezes no enunciado você vai perceber que a aceleração do movimento é constante. Ah, o que significa isso? Uma aceleração de, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade do objeto aumenta de 2 metros por segundo. Então, no instante 1 segundo, vamos supor que a velocidade era, vamos pensar, no instante 0 a velocidade era 0. Então, no instante 1 a velocidade vai ser 2 metros por segundo. No instante 2, a velocidade vai ser 4 metros por segundo. No instante 3, a velocidade é 6 metros por segundo. Estão vendo? Então, a taxa de variação da velocidade ela é constante. Isso quer dizer que a aceleração é constante, tá? Então, eu posso usar essas equações que associam, então, ó, a velocidade final do corpo, que ele atinge, com a velocidade inicial que ele tinha lá no instante igual a 0, com essa aceleração constante e com o tempo gasto para eu fazer essa variação, tá? Então, você pode relacionar essas grandezas utilizando uma dessas equações. Essas equações vão estar no seu formulário. Mas de onde essas equações foram obtidas, né? Elas não caíram aí de paraquedas. Então, notem o seguinte, pessoal, vocês precisam de integração para resolver isso, e alguns exercícios pedem essa integração, tá? Acho que a gente deve falar sobre isso na próxima aula, para evitar uma confusão aqui de conceitos, mas só mostrar uma equação aqui, ó. Por exemplo, essa aqui de baixo, ó. A aceleração é dv dt, não é? Se eu multiplico o cruzado aqui, ó, eu tenho que um diferencial da velocidade corresponde à aceleração vezes o diferencial do tempo. Se eu integrar dos dois lados, ó, o que é a integral de dv? É v, né, ó, os limites de integração de uma velocidade inicial até uma velocidade final. E aqui eu vou integrar o tempo de um tempo inicial, que é 0, até um tempo final. Então, se eu fizer isso aqui, olha, vai dar VF menos VI é igual a AT. Então, eu cheguei à conclusão que a velocidade final é a velocidade inicial mais AT. V é igual a VO mais AT, ó, é a minha primeira equação. Estão vendo? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa integração, que eu sei que a integração tem uma defasagem aí, dependendo da turma, né? Então, a gente discute isso depois, mas fica valendo a utilização dessas 3 equações da cinemática para problemas que você perceber que a aceleração do movimento é constante, tá? Então, para finalizar essa aula, vocês devem também entregar o exercício 38 da lista, tá? Então, vocês têm 2 exercícios para serem entregues no Classroom para computar a presença dessa aula assíncrona. Um abraço e até mais.